A Árvore que Mudou de Lugar é uma história que fala de direitos da natureza. É uma história contada por uma atriz que faz uma narrativa dramatizada. Esta é uma das possibilidades de trabalho com a criança e uma possibilidade que envolve muito da emoção, né, e da formação do leitor. Toda criança que se encanta com uma história lida do livro, ela forma também uma noção de que o livro é fonte de surpresas, que o livro pode ser fonte de emoções, que o livro pode ser fonte de novidades. O livro traz um exercício da imaginação. Então, através dessa contação de história, nós podemos formar não só o leitor, mas, quem sabe, o futuro escritor. É uma das atividades assim, mais antigas da espécie humana. Elas começam na oralidade, depois com o surgimento do livro, nós pudemos registrar essas histórias e socializar para as outras épocas, para outros tempos. É uma atividade humana que nos remete a muitas memórias. Contar história envolve imaginação. Imaginação de quem conta e imaginação de quem ouve. O encantamento com a história é que faz o leitor. Para a criança, embarcar no movimento da voz, dos personagens, das situações que são narradas, vão possibilitando internamente de construir a sua própria narrativa. Então, contar histórias faz parte dessa união, desse laço simbólico, né, que deve existir entre o adulto que educa e as novas gerações, a criança que está sendo educada. A árvore que mudou de lugar. Eu era uma árvore bonita e frondosa. Crescia no pequeno quadrado da calçada, bem em frente de uma casa que tinha uma garagem, que mal dava para o Fusca da família. Meus galhos estendiam-se sobre ele, dando-lhe uma gostosa sombra. A arte de contar história é isso, é uma arte, né? Nós não vamos ser contadores de história do nada, a gente precisa se formar contador de história. Então, para o professor, isso depende também da leitura dele, do hábito de leitura que ele desenvolve, não é? E que, ao entrar na história, pensar nos personagens, na sua própria imaginação, né, ele vai conseguindo o quê? Formar uma maneira, né, com a experiência que ele já tem de trabalhar com criança, de comunicar isso, mas não comunicar como uma situação fechada. Ele vai dar sempre o caminho para que a criança contribua com a sua própria imaginação. Este é assim, o princípio fundamental, né, importante e necessário de formar o leitor. O leitor tem que, antes de qualquer outra coisa, se encantar com a possibilidade da palavra escrita, né? A palavra, ela encanta. A palavra, ela faz parte da nossa sensibilidade. As palavras são as memórias que nos fazem o que nós somos. Para onde você vai? Não sei bem. Mas que eu vou, eu vou. Bem tarde da noite, o Fusca viu-me prender meus galhos, arrancar as minhas raízes e sair dizendo: tchau, amigo. A cidade não é muito grande e talvez a gente se encontre em algum lugar. O Fusca olhou-me com as lanternas de trás. Eu ia pela rua fora, com aquele andar de quem nunca andou. Pelo vidro de trás, correu a água do sereno. Era
o Fusca, e que chorava com a despedida. Então, ser leitor é possibilitar participar de vários universos, né? Então, a criança, quando chega à escola, ela deve ter essa possibilidade de expandir, de ampliar o seu universo, né, simbólico, e isso só pode ser feito também através das coisas que são interessantes para a criança. E interessante para a criança é participar na composição do personagem, é construir o cenário na sua cabecinha, é poder pensar também em outros caminhos para esse personagem. Então, tudo isso é possível quando o adulto entra nessa situação lúdica mesmo, né? De ser um criador de história, mesmo que ele esteja lendo uma história. Mas logo eu ouvi: sim, mãe! Plantaram a árvore outra vez, mãe! Gritou o garoto ao sair para ir à escola. Ah, não! Não é possível! Veio a resposta de dentro da casa. E uma senhora saiu limpando as mãos em um avental. Ai, que grande que ela é, meu Deus! Logo alcançará a janela e vai fazer sombra no quarto da Glorinha. Nesse segmento, nesse vídeo, nós estamos vendo o quê? Uma leitura dramatizada, né? Em que o contador de história, a contadora, ela se refere ao texto escrito, ela está lendo a história do livro, que é uma das maneiras da gente trabalhar com isso. Existem outras maneiras, mas essa é bastante importante porque a criança também vai formar comportamentos de leitura na escola se ela vir adultos lendo, né? Nós temos assim, a escola é um lugar de aprender a ler e escrever, e nós temos poucas situações em que as pessoas que estão lá adultas realmente se ocupam de ler ou escrever. No caso, nós teríamos o quê? Que pensar num currículo em que a leitura e o encantamento com a leitura fizesse parte do cotidiano escolar.